Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pra Você Saber. E essa semana eu acho que você vai se interessar muito pelo tema, porque veja só a frase que eu vou te falar. Se você acredita que o dinheiro pode trazer autonomia para tornar a sua vida mais leve, confortável e nos permitir fazer o bem a nós mesmos a nós mesmos e aos outros, você está no lugar certo. Vem cá. E quem é a dona dessa frase, Andréa Moura? Te digo já. Deixa eu só ler um pouquinho. Tem que ser com ajuda, tá, com cola, porque a mulher é babado, ó. Ela é CEO de uma empresa que eu não vou falar o nome, porque se eu falar já entrego, lógico. Mas ela foi a melhor nano-influência de finanças do Brasil em 2023. É sergipana, tá? É sergipana. Segundo o Prêmio Nacional de Educação Financeira da XP Transforma. Creator do Shark Tank Brasil, versão Creators 2024. Já foi destaque na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ano passado também. Ano passado parece que foi o ano dessa mulher, viu? Já recebeu um bolsão de aplausos, prêmios. E ela é a voz do Nordeste na Me Poupe, em parceria com a Natália Arcuri. Se você ainda não descobriu quem é, vos apresento Marina Farias. A mulher rica. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, que prazer estar aqui. Obrigada pela apresentação, com Que tanto é, carinho, que é um pouquinho, né? É um que é só um décimo pouquinho, só. é só um pouquinho. A gente tem muita história, e muito bastidor que ninguém vê, né? Pois Esse é um é, pouquinho do palco. E aí a gente vai falar mais do que isso, né? com certeza. Mas obrigada pelo espaço para poder falar de dinheiro, de levar autonomia financeira para as mulheres. Isso é ótimo. A gente tá aqui para isso, para aprender e para incentivar, para fazer com que mais pessoas, independente de ser mulher ou não, tá? Porque nosso público também é variado, Sim. que eles se inspirem, né? E que atendam. Mas, assim, quem é Marina? Me conta. Sergipana, de qual município? Qual a idade? Como é que você chegou nesse lugar que você está? Eu adoro essa pergunta, porque todo mundo pergunta quem é. Eu acho que essa é a pergunta mais profunda que a gente pode fazer na vida, né? Quem eu sou, para que eu vim, qual que é o motivo da minha existência. E a gente passa a vida para descobrir. E Mas, muitas vezes a gente só responde o que nós somos pelo externo, exatamente. né? Mas externamente respondendo, eu sou educadora financeira, CEO da Rica para Sempre, Uhum. sou pós-graduada em neurociência e minha missão hoje é levar a autonomia financeira para as mulheres, mas claro, todos os homens que estejam dispostos a ouvir e aprender os conceitos e os princípios são Uhum. para todos, né? Sim. Eu sou aracajuana, sim. Minha mãe é de Campo do Brito, meu pai é daqui de Aracaju mesmo, mas sou aracajuana. A gente tá desbravando o Brasil inteiro, mas Sempre. ainda insisto em me manter aqui. Todo mundo fala assim: "Marina, você é do mercado financeiro, tem que ir para São Paulo para Já vem logo uma crescer, Farias Liner, como diz o tem que povo, ir na né? Faria Lima e tal, virar Faria Limer". Mas eu acho que a gente tem que descentralizar a educação financeira do Sudeste, porque aqui no Nordeste tem muita gente braba com dinheiro, Sim. desenrolada, que sabe fazer acontecer, e é isso que eu quero descentralizar, eu quero ir lá, pegar os prêmios, pegar o reconhecimento, voltar para Aracaju e dizer: "Eu estou no menor estado do Brasil, sim senhor". Então sou uma sergipana com muito orgulho. Que maravilha. Me conte um pouco de como você chegou. Um belo dia você descobriu que gostava de educação financeira. Como é que deu esse estalo? Não, na verdade é que eu nunca gostei de ser pobre mesmo. Foi Amei. basicamente foi isso. E aí o que que acontece? Eu muito lisa, igual a maioria, né, da dos brasileiros, e aí eu andava de ônibus, eu falava chorava. Eu morava A família do meu pai morava aqui em Aracaju, ali na Rio de Janeiro, Sim, e a família da minha mãe até hoje mora lá no São Carlos, sim. na Zona Norte. E aí, pra gente sair da casa que a minha mãe morava, que era no fundo da casa da minha avó, pra ir visitar minha outra avó, a gente tinha que pegar Augusto Franco Bugio. Galera de E é uma Aracaju, contramão, né, bem, filha? Pelo amor de o ônibus Deus. roda Já peguei assim, muito. muito. Já peguei muito ônibus. E aí o ônibus rodava muito, eu enjoava, eu pequena assim, eu falava: "Mãe, eu quero ir de carro". Elas têm que estudar, né, tem que estudar, tem que ter dinheiro, porque pra poder enricar, porque pobre anda de ônibus. Eu falava: "Então não quero ser pobre". Que eu odeio passar mal andando de ônibus. Enfim, então eu fui entendendo que a vida que eu queria viver, que era uma vida de conforto, taurina que sou, Uhum. né,
essa vida de conforto tinha que ter dinheiro. Eu falei, tá, o que é que tem que fazer para ter dinheiro então? E aí minha mãe falou que tinha que estudar e trabalhar. Fiz isso, tá dando certo, minha mãe estava certa. E antes de chegar nesse lugar onde você está, você trabalhou com o quê? Como é que foi Ó, tua jornada? eu comecei do comecinho, vou tentar ser breve, do Tá, comecinho, que vou criar uma linha cronológica breve. tá, certo. Mas quando a gente é pobre, e aí eu e a torcida do Flamengo, você vem com um botão que é Civiration, né? Você Uhum. tem que fazer dinheiro. Então, pequenininha, eu ajudava minha mãe a vender Avon, Natura, Boticário, Tupperware, Hermes, só os 30 a mais. Só Vão nós. saber o que é Hermes. Que é uma revista que vendia pote, roupa, viam tudo, tudo. Era Era Shopee Shopee, física. caraca, era Era a Shopee. nossa Shopee. Exatamente, era a nossa Shopee da época. E aí a gente saía, entregava pra todo mundo a vizinhança, depois voltava pra pegar a revista, pegava, entregava pra outra pessoa, voltava pra pegar a revista, ia fazendo isso. Com 15 anos eu comecei a trabalhar numa locadora de DVD, Que não existe que também só os mais. 30 a mais sabem o que é uma locadora de DVD, que também era lan house, Sim. mas eu descobri recentemente que lan house ainda existe, porque tem muito lugar que não tem acesso à Sim, internet, ó que sim, louco. sim. Mas era locadora e lan house com 15 anos. E eu estudava, né, na escola pública, estudava o ensino médio e trabalhava na locadora de DVD, em paralelo. E aí passei no vestibular, entrei para administração na Universidade Federal. De lá eu consegui uma bolsa trabalhando na universidade como bolsista no departamento de psicologia. Uhum. E aí a vida foi A começando a Proeste, que melhorar. tanto ajuda os alunos, né? Ai, Proeste meu querida, ai Deus. que Quando saudade. eu entrei na universidade, eu falei, uau, passei. E agora, passagem? Como é que eu vou vir para a escola? Como é que eu vou vir para a faculdade? E aí me disseram, ó, vai na Proeste, procura lá que tem uma bolsa para você se cadastra numa fila. Fui lá, primeiro dia, primeira coisa que eu fiz na UFES foi procurar a bolsa. Me cadastrei, consegui trabalhar no departamento de psicologia, vendia semijoia de Itabaiana para poder fazer uma renda extra lá. E no quinto período, eu consegui começar a estagiar no banco, que foi no Banco Itaú. Trabalhei no Itaú, trabalhei no Santander, depois fui para a XP Investimentos. Que legal. E aí fundei na época, Rico Dinheiro, que eu falava para todo mundo, e agora Rica para Sempre, que está direcionada para o público feminino. Que maravilha. Você disse, ela se preparou, me preparei, porque mania de jornalista e a pessoa que tem a cabeça fervilhando como eu, Mania aí boa. às vezes eu, para não esquecer nada, então pelo menos os principais, vamos lá. Por que você decidiu falar de dinheiro, falar sobre educação financeira e para mulheres? Ó, primeiro eu vou falar porque educação financeira Uhum. e depois eu falo porque para mulheres. Eh, Quando eu comecei a trabalhar no banco, então, lá na locadora de DVD eu ganhava meio salário mínimo, que era cento e poucos reais na época. Uhum. O salário mínimo era 360, alguma coisa assim. Quando eu comecei a trabalhar no departamento de psicologia, eu ganhava 250. Quando eu comecei a estagiar no SESI, que foi meu primeiro estágio, eu ganhava 500 e vale transporte. Quando eu comecei a trabalhar no banco, eu ganhava 1.600 ticket de alimentação e vale transporte. Caramba, mudou minha vida, a vida da minha família, sabe? Pra você ter ideia, tem uma história que eu gosto de contar, que é a história do peru de Natal. Hum. Eu passei a infância toda assim, olhando o peru de Natal e falava, sabe aquele peru que faz Uhum. assim, com um negocinho Sim. vermelho? Eu queria muito comer aquele peru. Todo ano eu via aquela propaganda e queria comer o peru de Natal. E quando eu entrei no banco, primeiro ano, eu falei, recebi um ticket de Natal, assim, falei, vou comer o peru. Comprei 3. Parecia fogos, né? Foi pá, 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 o negócio chorando. Porque foi uma realização, minha família toda experimentou o que era peru. Só que quando eu comecei a ganhar esse dinheiro no banco, teve uma coisa que eu tive acesso que fez esse dinheiro se multiplicar e dar acesso, que foi a educação financeira dos próprios cursos do banco. Sim. E aí esse dinheiro começou a se multiplicar. Eu trabalhei 10 anos no banco sem gastar uma PL, sem me endividar, porque eu fazia todos os cursos de educação financeira. Eu lembro que a primeira vez que eu andei de avião, assim, eu tava, meu Deus, foi daqui pra Salvador. O avião nem sobe todo, né? Só vai assim e desce, né? Dá Meia 30 horinha. minutos. É. Mas foi assim uma experiência. Caramba, eu andei de avião. Quantas pessoas até hoje nunca andaram de avião? É uma Sim. experiência de rico e tal. E eu falei, eu quero que mais gente experimente isso. Eu quero que as pessoas da minha família, da minha comunidade, que as pessoas que vieram de onde eu vim, experimentem isso. Como é que eu posso ajudar essas pessoas? Com educação financeira, pô.
Porque não tem outro caminho. Tem que falar de empreendedorismo? Tem. Mas quantas pessoas estão trabalhando igual burro de carga, mas não sabe lidar com dinheiro e só trabalha e não consegue construir, ter experiências, usufruir do mesmo jeito. Então, o melhor caminho para mudar a sociedade, para dar oportunidade de comer um peru, de fazer uma viagem, de ter uma roupa legal, é a educação financeira. E aí eu falei, pô, isso mudou minha vida, mudou a vida da minha família, quero mudar o mundo. Aí virei testemunha da educação financeira. Muito Insuportável bom. tava. Entendeu? Só que aí queria abrir a cabeça das pessoas, não conseguia, né? É. Por isso que eu fui Nem todo fazer mundo tá pronto, né? neurociência, para entender que eram outros caminhos, é o comportamento mais do que a matemática, né? Sim. Então, à medida que eu fui entendendo melhor como falar de uma forma mais leve, mais fluida, mais divertida, eu fui engajando mais as pessoas. E aí eu vou responder a segunda parte da pergunta, né? Por que mulheres? Porque quando você fala para todo mundo de finanças, a mulher não acha que é com ela, Acho que é pro marido. acha que é com O o que ela marido. tem que ouvir e passar pro marido. Exatamente. E era isso que acontecia. As pessoas chegavam pra mim e diziam: "Pô, Marina, eu achei massa. Vou chamar meu marido pra você falar pra ele de investir". Não, pode ser pra você, não. Mas aí é melhor com ele que ele entende mais. Mas é simples, não tem por que ele entender mais. Não, mas aí é melhor, deixa. Então, nunca era com ela. Só que Nunca era para ela, né? nunca era pra ela. Só que 96% das compras feitas nos lares brasileiros, quem faz são as mulheres. Porque quem compra o lençol, o sabonete da pia, a compra do mercadinho, a comida, quem movimenta é a mulher. É. Mas ela acha que o dinheiro, ela não precisa lidar com dinheiro, não precisa saber investir, que é complicado, que é difícil. E aí, para conseguir mudar realmente a realidade das mulheres do Brasil, porque a mulher, na verdade, a gente influencia muito mais nossos maridos do que. Então, a mulher muda a realidade dos filhos, do marido, dos pais. É a gente que movimenta toda essa estrutura. Então, para movimentar a estrutura de fato, falei, é com elas que tem que falar. E aí, nichei para falar para mulheres, e aí tô deitando e enrolando, porque só a gente se entende, né? Tem coisas que só Uhum. a gente entende e tá tudo certo. Vamos lá, então, só dar um passo para trás. Vou perguntar uma coisa que eu lembro que uma vez eu conversando com o Rodrigo Dias, que ele é consultor financeiro também, mas foi numa outra pegada. Acho que alguém colocou assim, tá? Ele falou que era possível uma pessoa que ganhava salário mínimo co- ter uma organização. E aí veio uma pergunta assim: como você vai organizar e ter alguma coisa com salário mínimo? É possível, assim, uma pessoa que é pai de família, que é mãe de família, que tem filho e que ganha, sei lá, um salário mínimo. Como é que consegue juntar alguma coisa? Vamos esclarecer primeiro essas perguntas. É, Eu acho que todo mundo que hoje ganha um salário mínimo. Se a gente falar de estatística, 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.000 por mês. Muita gente vive com salário mínimo. E o salário mínimo, ele não é nem de longe o suficiente para manter uma família, sim. né? Mas, por isso, a necessidade de a gente falar, responder essa pergunta de forma clara. Uma coisa é ter organização. Uma pessoa que ganha o salário mínimo consegue ter organização? Precisa. Se não tiver, não tem paz. Uma pessoa que ganha um salário mínimo precisa ter organização financeira para ter paz. Senão você vai viver endividado, vai viver com ansiedade, vai ter problema com os filhos, com o marido, no relacionamento com os pais. Não vai conseguir ser produtivo no trabalho. Precisa ter uma questão assim, básica, É essencial, né? essencial. Agora, uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue ficar milionário? Também não consegue. São coisas diferentes e a gente precisa deixar isso claro. Então, se você que está assistindo a gente aqui ganha um salário mínimo, precisa urgente procurar organizar esse dinheiro para fazer o melhor que pode com o que você tem hoje. Já diria Mário Sérgio Cortella, né? Vamos fazer o melhor que você puder com o que você tem hoje, até ter condições de fazer melhor ainda. Sim. Mas para ficar milionário, sinceramente, meu conselho, aprende a vender. Aprende a fazer mais dinheiro. Organize o que você tem e aprende a fazer mais. Porque aí, com o que você fizer a mais, você junta um pouquinho e no longo prazo isso gera resultado. Mas é muita hipocrisia dizer que com o salário mínimo você vai É, sustentar uma família e ficar milionário. Não não vai. fica. E eu tô dizendo com propriedade de causa. E aí, voltando para aquela história, que alguém deve dizer, não, mas mulher realmente deve precisar de educação financeira, porque é gastadeira, porque só sabe gastar. Não é esse o X da Não, na verdade, questão. nós somos gastadeiras sim. E tá tudo bem. Porque, ó, veja como é. Olhe como André está maravilhosa aqui hoje, minha gente. Brinca Olha esse brinco, essa maquiagem, esse cabelo, esse relógio, essa roupa, essas joias, unha né? feitinha. Dá Entenda. trabalho. E custa. Aí vem um cara, o que é que ele faz? A barba.
E Tão pouco, acabou! a troca é tão pouco. Botou uma camisa básica, uma calça Uma jeans. camisa preta, uma calça jeans. Não, pior. Pior. Camisa de time de futebol. Não, não. Pra gravar o podcast, ele ia botar a preta. Aí só tem duas. Aí a do time de futebol e a preta. E a gente não, a gente tem que ter. Porque nós somos gastadeiras, porque nós somos obrigadas a gastar por conta da pressão social. Porque se eu chegasse aqui desarrumada, ninguém ia me dá credibilidade. Se eu chegasse aqui de regatinha preta, lisa, ninguém ia me dá credibilidade enquanto educadora financeira. Só que aí, Marina, o que é que a gente faz? Vou brigar com a sociedade agora? Ah, vamos quebrar o sistema por dentro, né? A gente se encaixa, vem aqui toda maquiada, gasta tudo, Que bota cabelo cacheado, acessórios. cabelo crespo já é uma quebra de padrão. Exatamente, já estamos aí botando o pezinho. Mas a É. gente vem aqui, gasta mais, porque a gente precisa gastar mais. Salto, enfim, eu olhei só daqui pra cima, né? E ainda tem vários acessórios. Porque a sociedade pressiona a gente pra gastar mais mesmo. E a gente precisa gastar pra ser aceita dentro da sociedade. Então, uma das coisas que eu falo, por isso que eu falo pra mulheres, é: beleza, a gente precisa, mas dentro dos nossos limites. Então, eu vim com a roupa massa, beleza, mas eu preciso ter 200 dessa? Não. Eu tenho as que eu realmente preciso ter para me vestir bem, Uhum. para estar sempre apresentável, mas sem me prejudicar financeiramente, entende? Então, é encontrar esse meio do caminho que a gente precisa encontrar. A gente saiu de um extremo, né? A mulher não pode nem usar calça, Sim. até a mulher ser a Mulher Maravilha, que não depende de nada, de ninguém, e que, enfim, se provê de tudo e que não chora e que é forte. Peraí, calma, nenhum nem outro. Nós somos seres humanos, né? E precisamos ser cuidadas também, a gente precisa cuidar. A gente quer, sim, ser independente, mas a gente também não pode se prejudicar entrando nesse padrão de beleza absurdo. Enfim, encontrar esse equilíbrio, primeiro cultural, para poder realmente encontrar um equilíbrio financeiro também. Sim. Vamos lá. Quais os benefícios? Você falou mais ou menos, e aí vamos puxar um pouco para a neurociência. Quais os benefícios de uma mulher? Isso eu tô falando benefícios de mente, né? Você já falou que ter paz, mas quais os benefícios que ela pode usufruir estando com a educação financeira em dia, estando com as finanças em dia, sendo uma mulher empoderada, no sentido de que ela sabe como utilizar o dinheiro que está na mão dela, que ela tem que gerenciar. Tem algumas palavras que eu escuto muito quando eu atendo as minhas mentoradas. Quando elas chegam desorganizadas financeiramente, sem reserva, elas sempre falam: Marina, eu me sinto frustrada, eu me sinto ansiosa, eu me sinto fracassada, eu me sinto incapaz. Quando você tem autonomia financeira, você sente totalmente o oposto dessas coisas. Você se sente capaz, você se sente fortalecida, você se sente segura para tomar qualquer decisão. Porque quando você tem dinheiro no banco, se você tá num relacionamento abusivo, você olha pro cara e fala assim: querido, sai aqui, sai daqui. E ele não sai, você diz: eu saio e depois eu entro na justiça. Eu saio, vou para um lugar, depois eu entro na justiça e vou reaver o que é meu. E ok, se você não tem independência financeira, você fica num relacionamento abusivo que destrói seu psicológico, destrói Seu sua físico. autoestima, seu físico, destrói sua credibilidade, destrói uma mulher. E tem mulheres que não se recuperam nunca mais. Você, quando você tem grana, eu pedi demissão do banco, né? Eu pedi demissão numa, nu- num lugar de status muito reconhecido pela sociedade. Eu era gerente de alto ticket de um banco multinacional. E eu só saí porque eu tinha dinheiro para me manter por 10 anos. Senão, ninguém é maluco, né? Sim. Então, eu tinha dinheiro para dizer: ó, não tô feliz aqui. Vou sair, vou trabalhar com outra coisa. Sem dinheiro, ninguém faz. Então, a segurança interna, o empoderamento de verdade é de você saber que você pode tomar a decisão que você quiser, que você pode pagar. Você diz assim: eu vou viajar de férias, vou pra onde? Ah, vou fazer uma viagem internacional esse ano. Por quê? Porque eu tenho dinheiro pra isso. Porque eu me planejei financeiramente pra isso. Não tenho que ir pra um lugar porque cabe no orçamento. Eu escolho ir pra aquele lugar, eu escolho aquele restaurante, eu escolho aquela comida, eu escolho aquela roupa, porque está no meu planejamento. Então, segurança, tranquilidade, além do impacto nos relacionamentos, né? A gente sabe que os relacionamentos, a maioria deles, existe um dado que eu nem sei se está atualizado ainda, mas os casamentos terminam em geral por 2 motivos: traição feminina, porque a traição masculina a mulher perdoa, mas a traição feminina o cara não sabe lidar. É. Então, primeiro. E segundo,
são questões financeiras que acabam o casamento. Então a gente tem a educação financeira, ela salva relacionamentos entre pais e filhos, salva o futuro. Eu sou suspeita, eu acho que eh, quando a gente fala de segurança, de autonomia, de legado, são os maiores ganhos que a educação financeira traz. E aí, passando a palavra da educação financeira para quem está do outro lado e que não tem da condição de fazer uma mentoria contigo. Se você tivesse que. E a gente não está encerrando o assunto, não, tá? É só para não perder o fio da Ah, essa meada. pergunta só abre o assunto. Já sabe onde eu quero chegar. Dá 3 dicas, pelo menos, do que fazer. Olha, tô endividada, tô lascada, o telefone é spam direto, é ligando. O que é que eu faço? Como é que eu melhoro? Como é que eu consigo sair desse buraco? Todo mundo diz que o fundo do poço é o melhor lugar para estar, porque não tem pra onde ir, né? É só não cavar. Não, não, eu não acredito. O poço que a gente tá falando é lá concretado, não Já é tem nem como concretado. cavar. É, então daí Tem que você subir, tem que só pra subir. cima. Como é? Explica Ah, pra eu gente. vou falar um pouquinho do meu método para poder responder essa pergunta. Na internet, a maioria das pessoas fala sobre investimentos. Sim. Como investir, como investir, como investir. Mas como investir que dinheiro, né? Porque a galera Quanto? tá com dinheiro. Então, eu vou investir R$ 10, R$ 100, não é isso que vai mudar a sua vida para sempre. Não é isso que vai te deixar rica para sempre. É a constância, é o longo prazo. Então, se você está hoje no negativo ou no zero a zero, querendo investir, eu vou te trazer os 5 passos do meu método. Primeira coisa, comportamentos. Ninguém fala sobre isso, né? Mas é o comportamento que difere quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Inclusive, quero recomendar uma série Uhum. que vim conversando no carro com o meu time, de o nome da série é Como Ficar Milionário em 90 Dias. Tá onde ela? Na Netflix? Discovery. Hum. 90 dias para ficar milionário. Tem no YouTube também. 90 dias para ficar milionário. E nessa série, eles pegam um multimilionário dos Estados Unidos, largam em uma cidadezinha lá, com US$ 100, um carro velho e um telefone sem contato nenhum, pra explorar. E eles têm 90 dias pra Faz ficar um. milionários. E aí, eu não vou dar spoiler, se consegue ou se não consegue, mas é um baita estudo de como as pessoas que têm dinheiro se comportam. Sim. E assim, sem humildade agora, fico muito feliz em me reconhecer em vários comportamentos dessas pessoas. Porque um dos comportamentos que vocês vão poder identificar na série, que vocês identificam no meu curso, nas minhas palestras, por exemplo, nadar com tubarões. Eu tenho uma tatuagem. Minha avó já me dizia isso. Minha avó, ela desenhava o nome assim. Laura Silva Santos. Ela desenhava, porque ela não sabia escrever, ela era analfabeta. Mas ela me dizia, Marina, tubarão nada com tubarão. Peixe pequeno vendo ela com tubarão, você vai ser engolido, né? Exatamente. Você tem que se conectar com pessoas que te puxam pra cima, pessoas que te inspiram, pessoas que te levam pra outros níveis. Tubarões. Então, quando eu chegava em casa, ela sempre dizia assim: quem é essa menina aí, essa sua amiguinha? Ela é boa aluna? Que nota ela tá tirando? Ela é. Quem é a avó dela pra eu procurar saber? Então, ela buscava referência pra ver se aquela pessoa seria uma influência positiva na minha vida. E nessa série, e todas as pessoas que têm grana, elas olham muito pro meio. Como é que tá o seu meio? É um meio de pessoas que te incentiva a ser melhor? É um meio de pessoas conformadas? É um meio de pessoas que tá te puxando, que são âncoras na sua vida? Um dos comportamentos para você ter dinheiro para investir é se conectar com pessoas que vão te tornar uma pessoa melhor. Mas para isso você também tem que querer, né? Ser uma Sim. pessoa melhor. Para que as pessoas também queiram andar com você. Outro comportamento, por exemplo, é gerenciamento de tempo. Se você tá o tempo inteiro apagando incêndio ou perdendo tempo, não tem ideia do que está acontecendo, provavelmente você está sem um plano estratégico, sem um objetivo. Gerenciamento de tempo, agenda também é fundamental. Vocês vão poder ver nas séries e em todos os documentários que vocês assistirem de pessoas de sucesso, sempre vão falar sobre isso. Agenda, gerenciamento de tempo. Tem uma visão, tem um foco, tem uma meta, traça um planejamento e o seu dia a dia vai te levando para aquilo ali. Então, antes de chegar nos investimentos, antes de chegar, na dívida, em um ou em outro, foram seus comportamentos que te levaram até lá. Então reconhecer: "Espera, estou aqui, nesse lugar, seja investindo ou seja endividado, ou no zero a zero. O que foi que me trouxe até aqui?
reconhecer esses comportamentos, positivos ou negativos. Negativos precisam melhorar, positivos preciso desenvolver ainda mais. E reconhecer o que é que está faltando ainda para me levar para outro nível. Hum. Primeira coisa, né? Entender e melhorar esses comportamentos. Primeiro passo do método são os comportamentos. No meu treinamento, eu falo sobre 10, mas aqui eu citei alguns que já vai ajudar com certeza quem está assistindo. Segundo passo é fazer planejamento financeiro. O que é planejamento financeiro, André? Você não. O que é que a maioria das pessoas faz? Quando entra o dinheiro, sorteia o boleto e vê o que é que vai pagar. Planejamento é antes de entrar o dinheiro, eu definir o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu tenho um plano para executar. Então, segundo passo é planejamento financeiro. Se você está endividado, endividada ou não, o planejamento financeiro vai te direcionar para, se você já está endividada, quitar as dívidas. É a primeira meta. Você faz um planejamento para chegar em algum lugar. Primeiro, quitar as dívidas. Ou já quitei dívida, então construir uma reserva. Já tenho reserva também, então uma viagem. Já, pronto, já estou conseguindo fazer uma viagem. Casa, carro, aposentadoria, patrimônio. Todo o seu planejamento financeiro lhe direciona para alguma coisa. Eu sou muito grata a Deus, né, as oportunidades que eu tive de conhecimento e a mim, porque eu tenho realizado muitas coisas. Então, um dos vídeos mais virais do meu Instagram foi o fato de eu ter comprado um carro de 150 mil reais à vista. Mas Eu porque eu acho que eu tinha. vi esse Você vídeo. viu? Porque eu tinha esse planejamento. Para que eu tô planejando? Eu tô focada para quê? Para o carro. Para quê? Para uma viagem internacional. Para quê? Então, ter esse foco direcionado ajuda muito a gente a conquistar. Você falava até de um brinco, né, desculpa. Por É, que que eu vou ter eu com um meu brinco brinco de de tan R$ 2 no meu carro de exatamente, 150 mil que eu comprei à vista. exato. Podia ter comprado brincos e brincos, milhões de brincos caros. Não, mas eu tô usando o brinco de R$ 2 de chinês. E tá tudo certo. Mas tô num carro massa. Escolhas, né? Prioridade. Então, o planejamento financeiro faz com que você faça essas escolhas. O terceiro, ter autodisciplina. O quarto, aprender formas de fazer renda. E aí eu sempre falo sobre vender. A gente está desenvolvendo treinamento de vendas com quem já me acompanha, conhece Suiane Carneiro, que é minha parceira de crédito aqui. A gente está desenvolvendo treinamento de vendas porque a educação financeira precisa andar atrelada a vendas, porque a venda bota dinheiro para dentro, a educação financeira faz com que esse dinheiro se multiplique. E aí sim, depois disso tudo, você está preparado para investir. Se você já mudou o comportamento, está fazendo planejamento financeiro, tem autodisciplina e tá fazendo dinheiro, você vai ter grana para investir. Então, não adianta pegar um só. Depois de mais de 15 anos estudando sobre educação financeira e atender mais de 3 clientes por dia nos últimos 5 anos, ver isso, eu atendo milhares de pessoas. Existe um padrão, existe uma sequência. As pessoas ficam tentando fazer as coisas isoladas, mas vender só, sem fazer planejamento financeiro não te leva, fazer mudar o comportamento, mas sem o foco no investimento também não leva. Então, é uma jornadinha, né? Que todo mundo fica falando solto, porque quando a gente fala jornada, a pessoa já cansa, né? Acha que é muito longa, que Acha é que é muito longo, penoso, né, mas se fosse fácil, tava todo mundo rico. e não é. E não é, tem que ter uma jornadinha mesmo. Mas é uma jornada, gente, que você vai passar por uma jornada de qualquer jeito. É melhor que seja uma jornada que te leve para uma Pra algum autonomia lugar. financeira, né? Exato. E você falou muito tubarão, tubarão nada com tubarão. Como a senhorita chegou ao Shark Tank Brasil? Meu Deus! Aquele momento do Shark Tank foi lendário. Só de lembrar ali da música e de entrar e de olhar para aqueles tubarões, né? De saber que o programa é exibido em mais de 40 países. Foi um grande momento. Mas, em 2023 eu fui eleita melhor nano influência de finanças, e aí eu conheci a Natália Arcuri lá, ela ficou me stalkeando por 1 ano, porque claro que uma pessoa do tamanho dela no mercado, né, hoje uma referência mundial em educação financeira, não iria se associar a qualquer pessoa, né. Então ela primeiro precisava saber o que eu falo, a forma que eu ensino para validar. Depois que ela entendeu que sim, a gente dava match, assinamos o contrato. E aí com a Me Poupe, é o maior canal de finanças do YouTube do mundo. Então eu produzo conteúdo para lá, a minha visibilidade foi aumentando, e aí o Shark Tank estava para escolher 3 pessoas para participar. Essa visibilidade me fez participar do processo seletivo. Então eu entrei lá com vários outros educadores financeiros do Brasil inteiro. Mas o que me fez ficar entre os 3, né, finalistas e ir lá para o programa?
Eu acredito que foi 2 coisas. Foram 2 coisas. Primeiro, a minha ousadia. Ninguém nem percebe, você Ninguém é nem tão percebe, né, que eu sou tão assim um tímida, pouquinho tão retraída. Acho que o primeiro foi a ousadia. E o segundo é o propósito, assim. Eu espero que as pessoas em casa que estão ouvindo no trabalho, no carro, enquanto estão lavando prato, enquanto estão fazendo alguma coisa, que estão ouvindo esse podcast, sintam o peso da verdade do que eu tô falando. Porque eu amo fazer isso. Eu acredito nisso. E isso abre muitas portas pra mim, porque a verdade tem um peso que a mentira não tem. E as pessoas sentem o peso. O peso da verdade, o peso do propósito, o peso da transformação que a gente quer gerar. Então, em todas as entrevistas que eu fiz no Shark, eles entenderam, cara, essa menina quer mudar o mundo real, ela é louca. Ok, então vamos dar uma oportunidade pra ela. E realmente abriu muitas portas e tem mudado a vida de muita gente. Que legal. Eu assisti uma palestra tua recente e aí lá você falava muito para mulheres, né, mulheres no mercado financeiro. E você falava de fazer o bem. Um dos seus propósitos é pegar uma parte da sua renda para destinar a fazer o bem a quem precisa. Fala um pouco disso. Dentro dos 10 comportamentos que eu trabalho, um deles é dar e receber. Porque eu acredito de verdade que estamos aqui para servir. Porque qual seria a utilidade da nossa vida se não fosse tornar o mundo melhor e ajudar as outras pessoas? Uhum. E se você não pode ajudar com dinheiro, ajude de outras formas. Mas eu acredito de verdade que uma parte da sua renda precisa ser direcionada para doação. Inclusive, todas as minhas clientes, alunas, mentoradas, lá na planilha tem uma parte que é doação. Já está lá pré-determinado. Marine, quanto eu dou? Quanto você puder. Talvez no começo você só possa doar tempo, possa doar ouvido, mas em algum momento você vai poder doar R$ 10, R$ 20, R$ 50, seja lá o que for. Mas à medida que você aprende a doar, você também aprende a receber. E mulher tem essa dificuldade, né? Tá lá sangrando, morrendo, mas não pede ajuda, dou É. conta, eu faço sozinha e tal. Então a gente tá aprendendo a receber, mas também tem que aprender a doar. Porque se a gente cria esse fluxo do dar e receber, a vida fica mais fluida. Eu acho que é um equilíbrio, é uma palavra que eu falo muito, né? Uhum. Equilíbrio. Acho que é a minha busca eterna. Eu peguei uns dados de uma pesquisa, do Serasa, e aí eu quero que você, comente esses dados. A gente Tá. já falou, ele está voltado muito para a mulher, ele foi lançado no mês de março agora, recente. Grande parceiro, Serasa, abraço. E aí o nome da pesquisa é A Importância da Mulher Brasileira nas Finanças, né, e ela foi feita em parceria com o Instituto Opinion Box. 93% das mulheres participam financeiramente das despesas familiares no Brasil. E em 33% dos lares, elas são as únicas responsáveis. E 60% deles elas dividem, racham a conta. Tá? Esse é um dado. 90% das mulheres têm que equilibrar o desafio profissional sem descuidar das responsabilidades domésticas. É aquela história da famosa dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, que só a gente entende, né? É. Quanto menor a renda, maior a responsabilidade. Né? E tem, que mais? 7 em cada 10 mulheres já fizeram algum trabalho informal para complementar a renda. É o que você fez quando criança e o que você Exatamente. também trabalha nisso. Quais são os principais desafios que elas enfrentam nas finanças para, digamos que, avançar? Eu acho que nessa parte da pesquisa elas estão um pouco também relacionadas a quem empreende, né? Então, 47% é ter acesso a crédito ou financiamento, 31% endividamento, 18% falta de controle nas finanças, 17% falta de educação financeira, 15% desigualdade salarial, 7% dupla jornada de trabalho. Eu acho que faltou uma opção para elas votarem aí. Eu vi essa pesquisa, Você viu? mas eu acho que tem uma coisa que falta muito para as mulheres e que a gente não fala, porque claro que falta tudo isso que tá aí, né? Falta Uhum, igualdade salarial, falta oportunidade, falta acesso a crédito, falta tudo isso que tá aí, que sim. elas votaram. Mas tem uma coisa que falta que não foi citada na pesquisa, que é suporte. Suporte familiar, né? Emocional. Suporte em geral. Porque, por que que a mulher tem uma jornada tripla, quádrupla? Porque o marido tá deitado, Que geralmente o homem que é foi cultural. ensinado. Então, assim, eu, graças a Deus, tenho um marido super parceiro,
Mas, infelizmente, é um privilégio ainda. Não deveria ser um privilégio, deveria ser o comum. Tem Uhum. um marido que divide as tarefas, não que não te ajuda nas tarefas, que divide, porque É, a responsabilidade não é sua para ele te ajudar. exato. Divide, né? Você não tá criando ninguém, Você né? não tá criando ninguém. Então, deveria ser o comum, mas não é. Então, a mulher, ela fica exausta. E aí, outra. Tem várias camadas dessa pesquisa, Várias. né? Mas outra estatística que você trouxe aí é por que que elas são responsáveis por 33% dos lares? Porque os homens vão embora. Principalmente quando nasce uma criança com algum tipo de deficiência. Exatamente. Larga lá e Crianças vai embora. neurotípicas, deficientes, relacionamentos que as mulheres têm, são enganadas, e eles têm duas, três famílias. Então, essas famílias aí são de mãe solo. E ser mãe solo não é fácil em lugar nenhum, muito menos no Brasil. Então, a jornada da mulher, ela é complexa e desafiadora em diversos aspectos. Além de tudo isso que você acabou de ler estatisticamente, tem essa questão da falta de suporte em geral mesmo. E aí você pensa, ah, mas e os familiares? Cara, e às vezes a mãe também está correndo atrás de outras coisas e não tem creche para deixar a criança e a mãe tem que trabalhar, e aí é muito desafiador e a gente não pode negligenciar esses dados. O que é que a gente pode, enquanto educadora financeira, enquanto pessoas que têm voz, trazer aqui? Ok, esses itens como políticas públicas para facilitar. Então, é levar a educação financeira, que foi citado, é criar política pública para que tenha mais creche para a mulher poder deixar e trabalhar, é criar conscientização nos homens de que eles não são nossos filhos, entendeu? Que tem que dividir, que, ok, você foi criado de um jeito massa, mudou. Entendeu? Se a mulher está indo trabalhar, é criar Os ensinar as filhos. mulheres a criar os filhos de uma forma diferente, de uma forma mais igualitária, né? Eu fui criada, eu estava lá lavando os pratos, meu irmão estava sentado porque era homem. Mas era o que era na época. Hoje em dia, não. Meu irmão cozinha mais do que eu. Meu irmão morou sozinho, cuida de casa. Então, ele foi entendendo que a coisa foi mudando. Sim. Mas nem todos entenderam que essa chave virou, mas precisa virar. Então, a gente precisa partir de uma mudança cultural muito grande também. Mas a nossa parte é estar aqui dando oportunidade para as mulheres terem acesso a esse conhecimento que você está trazendo, André. Que bom. Por que é que você escolheu falar só para as mulheres? Tem algum motivo, né? Tem, Uhum. assim, Por tudo é, isso que você já falou, mas é, deve ter mais alguma coisa que eu sei, mas eu quero que você fale. Eu é achei bem interessante. Sim. Então, eu fico pensando, a história que eu contei no Shark Tank, né. A que É você porque contou na palestra lá para as mulheres do mercado de trabalho, é porque mercado financeiro. não me lembro não qual foi a que eu contei no mercado financeiro. Lá na palestra para o banco, não me lembro. Isso. Mas assim, eu contei no Shark Tank uma história e gerou um reboliço tão grande na minha família. Metade da família: "Ah, mas é sua história, você tem o direito de falar", e a outra metade dizendo: "Ah, mas você não precisava falar e tal". Mas, enfim, eu decidi falar para as mulheres, porque eu queria dar oportunidade primeiro para mim, para minha mãe e para as minhas sobrinhas, sabe. Eh, Minha mãe, ela não teve oportunidade nem de trabalhar, nem de ter autonomia financeira, né. Eu fiz um documentário, eu mesma fiz meu próprio documentário, tá lá no meu canal do YouTube. Eu contratei o meu time para fazer uma entrevista com as pessoas, que eu sou dessas, né. Então eu fiz o meu próprio documentário contando a minha história, entrevistando minha família, meus amigos, tá lá no YouTube. E uma das partes mais e uma das partes mais emocionantes do documentário é a fala da minha mãe. E depois vai lá no YouTube da Rica pra Sempre e coloca lá documentário. E a minha mãe fala assim: "Marina, ela não mudou só a vida dela, ela mudou a vida da família inteira, porque eu me realizei através dela". Então minha mãe não trabalhou. Ela não tinha como estar num relacionamento por opção. Ela não tinha como tomar as próprias decisões, a vida toda. E eu olhei aquilo ali e falei: "Cara, eu vou quebrar esse ciclo. Então, eu vou estar num relacionamento porque eu vou trabalhar com o Com que eu quem você quer. quero, eu vou pra onde eu quiser, eu vou vestir o que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser". Só que pra mim foi mais fácil, porque eu corro porque ela andou, né. Sim.
Então, por ela, principalmente, eu fiz tudo isso. E para que agora a história dela inspire outras mulheres. Eu disse que nos meus 10 anos de banco eu nunca gastei uma PL, mas teve uma PL que eu gastei. Uma PL é uma participação nos lucros que a gente recebe. E aí, minha mãe nunca tinha trabalhado e eu abri um açaí para ela, alguns anos atrás. E esse foi o momento que eu mais me senti rica na minha vida. Porque minha mãe nunca tinha trabalhado e eu comecei a montar um negócio inteiro e coloquei ela lá dentro. Eu falei, é da senhora agora. E ela fala no documentário que muito melhor do que dar dinheiro, eu dei autonomia para ela. Porque a partir daquele momento ela entendeu que ela podia qualquer coisa. Tanto que ela separou do meu pai, enfim, casos de família aí. Aí o povo já bota o dedo, Aí ó, eu vou... começou! É! Exatamente. Mas ela conseguiu ter autonomia, sabe? Escrever a própria história, comprar as próprias coisas, se vestir como ela queria, ir para onde ela quisesse. Porque o dinheiro que a minha educação financeira e o meu trabalho gerou empoderou ela e tanto o trabalho dela quanto a educação financeira dela deu outras oportunidades. Então, à medida que eu fui vendo essas histórias se construírem na minha vida, na minha família, e entendendo o poder que isso tem dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro da minha história, eu falei, eu quero muito que isso chegue para outras mulheres, porque eh, semana passada eu estava ouvindo histórias de mulheres que ainda apanham em relacionamentos e estão lá porque depende financeiramente do cara. Então, toda vez que eu escuto uma história dessa, eu penso, eu preciso continuar, eu não posso parar, porque elas estão precisando muito. Então, somos minoria, estamos dentro de todas essas estatísticas que você trouxe hoje, e eu acredito de verdade que é a educação financeira que vai mudar essa história. Que bom. Não era bem isso que eu queria ouvir. Eu queria mais a parte lúdica. Confesso que eu queria mais a parte Tá lúdica. vendo? Foi emocionante. Foi Foi. foi mais emocionante do que o planejado, tá vendo? Muito, muito. A parte lúdica de que homem é cabeça dura e que acha que já sabe tudo. Ah, olha, era uma pergunta assim simples e eu fui lá abrir meu coração, tá vendo? Ah, mas melhor ainda. O resultado saiu melhor do que eu esperava. Mas tem muito disso também, de que o homem, é uma mulher que me dá aula sobre educação financeira. Pá, não, mas eu já Ah, sei. sim, sim, com certeza. O que eu contei aqui foi o propósito do porquê eu faço, mas o operacional é exatamente isso. Quando um homem me contratava para falar de educação financeira, e eu dizia assim, ó, então você tem que fazer o seguinte, você pega essa xícara e aí você coloca aqui. Aí ele falava assim: "Ah, mas eu não concordo, eu acho que a xícara deveria ficar aqui, ó". Eu falo: "Mas se você sabia o que tinha que fazer, por que que você não fez antes então de me contratar? Você já sabia de tudo, né?". Então, a mulher não, se eu digo que a xícara tá aqui e vamos colocar aqui que vai dar certo, ela vai lá e faz e dá certo, porque ela me respeita enquanto profissional e respeita o método. Alguns homens evoluídos conseguem fazer isso, mas em geral, o homem ele acha que sabe de tudo mesmo, sabe? E o que também dificulta o crescimento da mulher no mercado financeiro, porque a mulher ela não investe por causa um exemplo do que pode acontecer. Quando a mulher investe, ela investe morrendo de medo de dar errado. Só que ela não investe Pra não ser morrendo. incompetente. Aqui gastou dinheiro, Exatamente. aqui perdeu o dinheiro da família. Exato. Ela não tem medo de dar errado porque ela vai perder aqueles R$ 50. Ela tem medo de dar errado porque ela vai ser criticada pelo marido. De dizer, ah, mas você não me perguntou. Se tivesse me perguntado, eu tinha lhe dito como faria. Ah, você quer fazer as coisas sozinha, você acha que vai dar certo? Ah, porque você acha que. E aí ela se sente incompetente, se sente fracassada. Não é por causa dos R$ 50 que vai perder ou não. É por causa da pressão de não poder errar. Mas se o marido pega R$ 50 e investe e perde, a mulher fala o quê? Ô, Oh, amor, meu tem nada bem. não. A gente A recupera. gente vai recuperar, vai dar certo. Não se preocupe não, venha que eu vou lhe dar um abraço, É. entende? Então, e essas diferenças sociais, com certeza, fazem muita diferença na hora que a gente olha para a estatística de mulheres dentro do mercado financeiro. Porque, sim, tem um risco baixo. Quanto mais você conhece, mais você entende que o risco pode ser muito pequeno. Mas a mulher, ela não se permite errar. Enquanto o homem tá tudo bem para isso. E às vezes ele nem tá errando, ele só tá gastando mesmo, né? Estourando de qualquer jeito. Me diz outra coisa, qual a diferença? Marina, Andréa, eu só quero ser uma dona de casa, mas eu quero ter uma educação financeira para gerenciar, para ensinar para o meu filho. Ah, não, Marina, eu sou empreendedora, ou então eu quero empreender. Preciso de educação financeira. Como é que você olha para essas duas mulheres e qual o base que você
direcionamento base que você dá para cada uma Ah, delas? são 2 finanças diferentes. A gente tá falando aí de finanças pessoais, independente, sou CLT, sou concursada, sou dona de casa, sou esposa troféu, sei lá o que for. É pessoa física, é finanças pessoais. Empreendo, sou finanças empresariais. Então, se você quer organizar suas finanças pessoais, faz lá. O que é que eu ensino? Estipula teto por categoria e faz esse gerenciamento na planilha que eu disponibilizo. Se são finanças empresariais, você tem que fazer o fluxo de caixa diário da sua empresa. Marina, não tenho tempo. Tô cansada. Cara, se você trabalhasse no shopping, você ia fazer pro dono. Então faz para você. Porque antes de enricar outra pessoa, foca em se enricar primeiro. Então, com certeza, tem que separar as duas coisas. E eu sei que na prática, às vezes você usa o cartão de crédito da empresa e tá querendo Para passar alguma uma coisa coisa pessoal. pessoal e vice-versa e compra um sapato. Mas na planilha, no fluxo de caixa, separa, mesmo que seja o cartão de crédito misturado, mesmo que seja a conta corrente misturada, separe no papel, separe na planilha. Depois você vai separando na prática, na conta corrente. Mas se não separar, você não vai saber se a empresa está tendo lucro ou não, se a pessoa física está se pagando ou não, para onde está indo o dinheiro, e vai viver com essa sensação que o dinheiro some, que o dinheiro evapora, e que não dá para nada, e que não constrói patrimônio, e que não consegue fazer uma viagem, e que não consegue nada, e que só trabalha, trabalha, trabalha para pagar boleto. Conta conjunta é uma boa ou não? Casais. Finanças para casal. Ó, seguinte, ah, casais, prestem atenção. Não existe um modelo só. Vocês vão entender qual que é o modelo que funciona para vocês. Então, ah, na minha casa, como funciona? O meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro de Rafael é dinheiro de Rafael, e existe o nosso dinheiro. Então, eu tenho o meu dinheiro e eu faço o que eu quiser com ele. Ele tem o dinheiro e faz o que ele quiser. Se ele quiser, sei lá, comprar um sapato de R$ 100.000, problema dele. Desde que os nossos planos de casal já estejam planejados. Se eu quiser comprar um sapato de R$ 100.000, problema meu, desde que os nossos planos de casal já estejam planejados. Em outros casais, o dinheiro, é a renda familiar. Não, se não juntar, para mim, a gente não casou, não tá junto. Ok, vocês vão entender como funciona para vocês. Quem tem que dizer como que funciona são vocês dois, não é ninguém de fora do relacionamento. Agora, tem coisas que são premissas. Transparência, por exemplo. Então, quanto ganha, quanto gasta, quais são os planos de futuro, essas são conversas que precisam ter sempre. Abertura e fechamento de caixa, mesmo que seja o caixa do casal ou o caixa da família, né? Se engloba tudo, uma reunião por mês de finanças. Quem gastou o quê com o quê? Exatamente. Se esse é o combinado, uma reunião por mês de finanças tem que ter. Tanto para ver o que é que foi gasto no mês passado, para ver o que é que vai ser gasto no próximo mês, que é o planejamento financeiro que eu tanto insisto, e para falar sobre os planos de futuro. Não tem nada que une mais um casal do que plano de futuro, né? Querer ter filhos, querer fazer viagens, querer. Então, essa reunião salva casamentos. Então, se você que está assistindo a gente é casal, define como vai fazer, se vai ser 50-50, se vai ser 70-30, se vai ser 60-10, se é só um que paga, não importa o modelo. Independente do modelo que você escolher, uma reunião mensal de análise do mês passado e planejamento do próximo e de conversa de planos futuros, né? Porque nenhum plano futuro vai cair do céu, só planejamento. Pois é. Na palestra que você fez para as mulheres que trabalham no mercado financeiro, você deu algumas dicas assim, por exemplo, todo mundo vai achar que você é o porquinho da família, todo mundo vai achar que você é o salvador da pátria e você não é, ou pelo menos você não precisa e não deve ser. Sim. Fala pra gente um pouquinho que eu acho que muita gente vai ver isso e pode até se encaixar na história. S Tipo assim, 5 dicas básicas, se você é a mulher que você trabalha no mercado financeiro, ou que você tem uma posição de destaque, sei lá, na sua família, né, os holofotes vão virar pra você, para o bom e para o não tão bom assim. Como agir? Ah, eu posso resumir todas as cinco dicas em uma só. Sim. Quer dizer, não. E Só aí, queria dizer, não dói pra muita gente, pergunta né. como eu sei, né? Disse Pergunta muito como eu sim? sei. Disse sims demais. Disse sims demais.
Eu fico brincando que os prejuízos financeiros que eu levei, dando sim para pessoa que não deveria ter sim, foram cursos muito caros que eu paguei, porque o aprendizado veio, né? E veio doloroso. Então, se hoje você conseguiu se organizar financeiramente, não faça como eu, que virei o banco da família. Eu fui o banco da minha família por um tempo e hoje eu não sou mais. É banco que recebia direitinho ou que recebia calote? Já recebi direitinho e já recebi mais calote do que recebi direitinho. Já recebi mais calote. Só que assim, eu acho que a gente que vem de baixo carrega um peso, um, um estigma de que tem que salvar Da dependência quem ficou emocional, né? depois, sabe? Eh, eu me sentia culpada de poder comer salmão enquanto eu sabia que estava todo mundo comendo ovo. Então eu queria que as pessoas também pudessem experimentar e usufruir. Só que eu não posso salvar todo mundo porque eu não sou a Arca de Noé. Não dá para salvar todo mundo. Eu preciso. Eu entendi que primeiro eu precisava construir a minha estrutura forte para depois colocar as pessoas embaixo. Porque se você está numa casa de taipa para sempre, não tem segurança nem você nem ninguém da sua família. Então, eu estava tentando distribuir o pouco que tinha. Então, hoje eu entendo que primeiro eu preciso consolidar de forma forte a minha família, né? A família, a família a partir de mim. Uhum. Mas foi muito tempo para chegar nisso, muitos prejuízos financeiros. Mas o maior aprendizado que eu posso deixar e compartilhar com quem está assistindo é dizer não, porque o não, ele pode ser doloroso naquele momento, mas ele é muito didático na vida, né? Tem uma história que eu gosto de contar, que é o seguinte: quando você coloca água para o passarinho, pro- você coloca água para um beija-flor, toda vez esse beija-flor vai lá e bebe água. Você sabe o que é que acontece quando você se muda? Não, O beija-flor morre, porque ele ficou dependente de você, da sua água. porque ele não sabe mais pegar água. Então, cada sim que a gente dá para as pessoas, a gente tá tirando a oportunidade dela de aprender a ir pegar a própria água De se desenvolver, né? e se desenvolver. E aí, muitas vezes, quando você para de dar essa água, essa pessoa não sabe mais buscar. Então, às vezes, a gente acha que está ajudando e está prejudicando aquela pessoa com um sim, que era para facilitar, mas está atrasando. E eu já fiz isso e aprendi que cada um tem sua jornada e a gente precisa respeitar o momento da jornada. Então, uma das dicas que eu dei lá na palestra para as mulheres do mercado financeiro foi: ao invés de me empreste seu cartão, me empreste seu nome, me empreste um dinheiro, eu vou sentar com você e vou te mostrar o- soluções para a sua questão, como que você faz uma organização financeira, como que você busca uma renda extra, onde você faz onde você busca uma estratégia, uma solução, um lugar que você não esteja enxergando. Porque o caminho mais fácil provavelmente não é o melhor. E o caminho mais fácil para você é dizer sim, porque é confortável, o não é desconfortável, e para aquela pessoa o dinheiro também é o mais fácil do que procurar estratégias. Mas o mais fácil provavelmente não é o melhor. Com certeza. Se você desse uma topada no meio da rua com a lâmpada mágica e sai o gênio e diz assim: Marina, minha flor, tenho 3 desejos aqui para fazer para você. Quais seriam? Pode ser utópicos, podem ser Ai, desejos pode, utópicos. pode, lógico. Ai, eu pediria primeiro igualdade de gênero. Ó, que louco. E aí eu quero falar qual é o conceito de igualdade, tá? Sim, Igualdade é tratar os iguais como iguais e os desiguais na proporcionalidade das suas diferenças. sim. Então, não é ser todo mundo igual. É igual para Dentro quem das é suas igual peculiaridades. dentro das suas peculiaridades. Então, sim, igualdade de gênero, por exemplo, se trabalhamos na mesma função, executamos as mesmas coisas, receber salários iguais, ok? Mas não para tudo, porque nós temos as nossas particularidades, por exemplo, de testosterona e peso. Não precisa pegar o mesmo peso para a gente chamar de igualdade de gênero. Estou explicando porque tem uma galera aí, né? Enfim, que precisa de uma explicação maior. Eu jamais vou conseguir dar o mesmo supapo que um homem vai dar. Exatamente. Não tem Então, condição. Queria, mas não vou conseguir. tirando Graciane, acho que só ela. Então,
Então, primeiro eu pediria igualdade de gênero. Vou viajar no que eu realmente acho Sim, importante. pode viajar. Tudo que é Tá utópico, livre. eu acho. Mas pediria educação. Cara, eu acredito muito que a educação é que muda o mundo. Eu tô fazendo a minha parte um pouquinho ali com a educação financeira. Mas se a gente tiver educação de base, educação em tecnologia para as crianças, educação em empreendedorismo, educação financeira, educação na base, a gente muda a realidade do país. Eu estava conversando sobre isso ontem com outros empreendedores. E a educação muda a realidade de um país. Então, eu pediria uma educação igualitária, oportunidades, né, para todos. E terceiro, eu pediria saúde para mim. Aí agora eu vou fazer um pedido bem egoísta. Eu pediria saúde para mim, porque eu tenho refletido muito que a única coisa que pode me parar é saúde, mais nada. Porque eu tenho muita vontade de fazer. Tenho muita força, muita garra, muita gana. E a única coisa que pode me parar é saúde. Então eu pediria pro gênio da lâmpada muita saúde. 2025, o que você planejou pra você? O que é que tem de bom nos seus caminhos? O que é que você: "Ah, eu vou ajudar o mundo em 2025 com esse projeto"? Cara, agora você me colocou no dilema, porque a gente fala. Sabe aquela história do calada vence? Aí você fica, e aí, conta os planos, não conta os planos, Ai, como que tá? calada vence. Só fala Né? não, fala não, fala não, Eu tô fala nesse não. dilema do calada vence. Mas eu quero dizer uma das coisas que eu posso falar, desde eu pedi demissão do Santander em 2019, em junho, não, eu pedi em abril, aí fiquei maio e junho só curtindo minhas férias, né, 2 meses. Junho eu comecei a empreender. No final, fui fazendo eventos a cada 3 meses, fiz 3 eventos, pandemia. Pandemia. E aí, eu tinha saído para fazer eventos presenciais. Veio para a pandemia, com 8 meses que eu tinha pedido a demissão, que foi em março. E aí eu fui pro digital, em março de 2020. E de lá até cá, eu me encontrei no digital, me encontrei na internet. A internet me trouxe todos esses prêmios que a gente falou aqui no início, me trouxe todas as minhas mentoradas que eu tenho hoje, enfim, vários contatos. Consegui chegar a vários lugares do mundo, porém, me acomodei. Fiquei na internet e aí falando para o mundo inteiro. E uma das coisas que eu coloquei como meta para 2025 é ir para o presencial mesmo, tocar as pessoas e abraçar. Então, provavelmente, vocês vão ver Marina Farias aí fazendo mais palestras pelo Brasil inteiro, tocando nas pessoas de verdade, sentindo a energia de verdade. Então, quem que estiver assistindo, se quiser me levar para sua cidade, qualquer lugar do Brasil, do mundo, a gente bota tradutor, o que for, e vai-se embora. Então, eu quero ir mais pro calor humano, quero ir pro presencial em 2025. Que maravilha. A gente eu acho que já passou de 1 hora conversando, porque se deixar o papo flui, né? Educação financeira, mulher, história de Bom vida é demais. bom demais. O tempo tá passando, a gente nem tá sentindo. Então a gente tem que ir pro final, caminhar já para esse final. Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado e que você achava que, não, ela vai me perguntar? Tem alguma coisa que você queira falar que eu não tenha te perguntado? Não, acho que você se preparou muito bem. Inclusive, de ponta a ponta, mas, gente, jornalista profissional, né? Oh, Porque gente. tanto da história, estatística, dados, método, que as pessoas, foi a voz do povo aqui. Tô muito feliz, muito Ai, que satisfeita mesmo bom. com a entrevista. Mas eu também quero deixar aberto se quem quiser mandar uma mensagem, vai lá no meu Instagram. Posso dar o arroba? Pode, não, deve. Vai lá no meu Instagram, @ricas pra sempre. Diz, ó, foi André que mandou eu vir. Pode mandar. Eu tô com a pergunta, tô com a dúvida. Faço questão de responder todo mundo que estiver assistindo. Eu acho que a gente não tocou tocou, mas não tocou. Criança. Como é que eu coloco a criança nesse caminho? Eu tenho uma sobrinha, eu tenho um filho, eu tenho um vizinho. Como é que eu coloco a criança? Já que na educação formal, infelizmente, ainda não se trata tanto como deveria. Claro que já deu um Sim, despertar sim, para a sim. educação financeira. Na nossa época não tinha, mas como é que eu coloco a criança nesse Ah, caminho? tem uma notícia boa sobre isso, né? Que Sergipe foi o primeiro estado do Brasil a aprovar a educação financeira nas escolas. Então já é uma lei Isso é estadual. ótimo. Vai ter educação financeira nas escolas sergipanas. Então, assim, é, que os professores se preparem, recebam formação para não pegar essa questão da venda no Nubank, né? Tem que ensinar os meninos.
Então, espero que eles recebam formação. Estou aqui à disposição do governo, do estado, da prefeitura, para a gente desenvolver essa formação também. Mas que bom que está começando nas escolas, mas e em casa, né? Por mais que Sim, a gente leve nas escolas, em casa é que a gente constrói. Então, primeira coisa para ensinar de verdade é ensinar sobre prioridade, ensinar sobre escolhas. Porque, ó, a criança, ela sempre vai querer tudo, sim, sempre vai querer tudo. Mas quando você ensina ela que você pode ter tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, ela já aprende a fazer escolhas e priorizar. E é isso que você faz com dinheiro. Então, quando ela já fica maiorzinha, isso você pode começar com 3 anos de idade. Quando ela fica maiorzinha, você começa a dar uma semanada, que é o dinheiro da semana que ela vai ter que pagar. Acabou aquele dinheiro? Acabou. Então, aprenda a fazer escolhas melhores. Cresceu mais um pouquinho? Mesada. E aí, com o dinheiro da mesada, precisa se organizar dentro das semanas, fazer planejamento. Isso aí é a melhor educação financeira que você pode dar. Porque quando aquele jovem entrar no primeiro emprego, imagine se você tivesse juntado 10% de tudo que você ganhou desde o seu primeiro emprego. estava muitíssimo bem. Dava muitíssimo bem. E com 10% a mais ou a menos, você não ia ficar mais rico ou mais Não, pobre. não. Ih, 10%. É aquela Quer dizer, história. ia ficar mais rica. É, mais pobre não, mas é aquela história, né, assim, eu final de semana eu tô no mesa de bar, qual é a sua compensação? Qual é a sua escolha? Exatamente. Né? Então, vou pegar uma pessoa hoje que ganha R$ 2.000. Se você ganhasse 1.800, você viveria? Sim. Ia conseguir viver? Pô, ia apertar, ia. Mas ia conseguir viver. Ia morrer ou ia conseguir viver? Ia conseguir viver. Beleza, então, Esquece aqueles 10%. velho, coloca o foco. Porque isso no longo prazo muda a sua vida, da sua família inteira. Não é fácil, mas se você pensar, caramba, se hoje eu saísse desse emprego e arranjasse ganhasse 1.800, ia conseguir viver. Então, velho, vive como se fosse. Coloca essa meta, coloca esse foco, porque isso muda a vida. Então, se a criança ela já aprende desde cedo, a jornada fica muito mais fácil. Com certeza, com certeza. Vamos lá então para 5 perguntinhas. A gente tem um joguinho aqui no final que a gente solta 5 palavras, Caio Hã. adora, né, Caio? Caio é o nosso operador, viu, gente? Qualquer dia desse eu vou botar ele aqui sentado na cadeira, fazer ele chorar, fazer ele sorrir, mas enfim. Como diz o pessoal aqui do estúdio, é o meu preferido. Ai, gente, não é não, é Ah, porque ele é o meu né, ele é o meu número zero. ele fica aqui interagindo, né, ele participa, ele Fica, ele gosta. gosta. Ele gosta, dá pra Não, perceber que ele toda vez gosta. que termina, eu disse: "E aí, Caio?" Meu filho: "Rapa", aí ele já me dá o feedback todo, aí eu já sei mais ou menos como é que vai pra rua. Amo, amo, amo a parceria. 5 palavras que eu vou falar, e aí você vai me dizer o que é na sua que vier na sua cabeça, uma frase, Tá. enfim. Você fala a palavra e eu falo o que vier na minha É, cabeça? Tá. exato. Antes de falar, eu Hã. quero que você faça uma diferença e que explique para as pessoas a diferença entre preço e valor, que eu acho que é necessário, que tem tudo a ver. Tem um vídeo sobre isso pra sair, né, há milhões de anos. É, Antecipa o lembrei. vídeo pra gente. Ah, e agora eu não me lembro direito do conceito do vídeo, mas você lembra? Não lembro. Diga. Aí, todo mundo participa aqui do podcast. É. Pois é. Preço é aquilo que é palpável. Lembrou? Isso, perfeito. E valor É, é a in- troca. é inestimável, é o que a pessoa ganha, né? Perfeito, bem lembrado. Preço, essa caneca tem um preço. Você paga e recebe imediatamente. Valor é aquilo que você leva. Então, o valor é inestimável. Então, qual valor tem uma xícara de café para uma pessoa que está num frio de 6 graus? Tem um valor inestimável. Uhum. Mas quanto custa? Qual o preço dessa xícara? Então, quando você aprende a gerar valor para você, muitas vezes para você mesma, né? Gerar, reconhecer o seu próprio valor, você começa a entender que merece muito mais, né? Que o valor que você entrega para o seu produto, o valor que você tem, o valor do seu negócio é muito mais com o que você entrega, a solução que você resolve, do que o preço que você cobra. Muito bem, fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. Vamos lá então. Primeira palavra, deixa eu pensar nessa nossa conversa Ah, é assim, toda. espontâneo, né? É Toda vez? espontâneo, tanto para você quanto para mim. Eu nem me Vai. preparei, mas vamos lá. Deixa eu ver. Endividamento. Vou explicar a diferença entre endividamento e inadimplência, aproveitando, posso? Pode.
Endividamento. Por que que mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas? Porque se você tem dívida para daqui 30 dias, você já está em endividamento. Você tem cartão de crédito a vencer, já está em endividamento. Inadimplência, esse endividamento está em aberto. Não foi pago, está atrasado. Então, provavelmente você acabou de descobrir que é uma pessoa endividada. Pouquíssimos brasileiros não devem ser endividados, né? Mas Exatamente, a enfim, maioria é endividada. a maioria endividado. Hum, acolhimento. Ai, essa é uma palavra que eu falo sempre, na Rica para Sempre. Todas as mulheres que entrarem em contato com a gente vão ser acolhidas. Porque é muito fácil julgar a mulher, porque ela tá gastando ou porque ela é desorganizada, mas ela não teve educação financeira nem na escola, nem em casa, nem em lugar nenhum. É muito fácil julgar. Então, acolher é o mínimo. Diria que acolher é o mínimo. Exemplo. Minha mãe. Exemplo de vida, minha mãe, assim. De, de força, de persistência, de garra, de amor. Minha mãe. Bom, deixa eu ver o que mais. Foram 3, faltam 2, né? Tô me sentindo Marília Gabriela. Quase isso. Não, um dia, quem sabe, mas tudo bem. Perdendo nada. Ai, que bom, obrigada. Vamos lá sobre paixão. Palavras bem aleatórias, né? Palavras bem aleatórias. Mas que não deixam de ter a ver com a nossa conversa. Paixão. Como resumir? Acho que paixão por transformar. Comunicar. Comunicar, com certeza, é a minha paixão. Muito bem. Dinheiro. Felicidade, total, assim. Pra mim, dinheiro é sinônimo de felicidade. Porque, não que eu não fosse feliz quando eu não tinha dinheiro, mas a vida é muito mais fácil. Eu consigo ter acesso a muito mais momentos de felicidade quando você tem dinheiro. Uhum. Então, ontem a gente tava em casa e falou assim: ah, sabe o que eu queria? Comer um sushi. Vamos olhar o planejamento financeiro, tá tranquilo? E a gente vai lá e come o sushi. Foi uma noite, assim, super divertida, de experiência. A gente pegou um menu completo e tal. E aquele foi um momento diferente, feliz, de descontração. Se você não tem dinheiro, essa vontade de comer um sushi vira uma frustração. E aí vira uma infelicidade. Então, acho sim que a gente pode ser feliz sem dinheiro, mas é muito mais fácil ser feliz com dinheiro. De verdade. E aí a gente já encerrou as 5 palavras, mas eu vou ser obrigada a fazer uma pergunta. As pessoas ainda têm muito. Como é que eu vou dizer? A palavra fugiu Tabu. agora. É, tabu, mas vamos a tabu, não seria essa a palavra. Crença. É, ainda tem muito com dinheiro. Você acha que a sociedade ainda tem? Ave Maria, demais. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu fico me perguntando o tempo inteiro. Porque é engraçado no Brasil ser liso. Velho, no Brasil é meme você ser liso. Entendeu? A galera acha massa. Todo mundo posta, reposta milhares de memes. Tô endividado, eu aqui devendo e luxando e não sei o que, não sei o que. O brasileiro adora dizer que tá endividado, estar endividado, gastar endividado e ostentar que tá devendo e luxando. Porque eu não sei. Então, muito tabu sobre dinheiro. Porque pra mim, o massa, o gostoso, o delícia é na hora que eu tô estressada abrir minha conta e dizer que tudo se papoque, meu irmão. Que eu tenho dinheiro, qualquer coisa eu vou pra praia e tchau. Porque eu tenho dinheiro. E pra galera não, é bonito, sabe? É engraçado, é divertido não ter grana. Então, até a gente mudar essa cultura, até as pessoas entenderem que bonito é ter dinheiro no banco, ao invés de ter milhões de roupas e sapatos e usar coisas que você não precisa para agradar pessoas que você nem gosta e mostrar nas redes sociais. Até a gente entender isso, acho que vai uma léguazinha aí, viu? Vai sim, com Vai uma certeza. légua. Estamos acabando, ou temos que encerrar, Vamos infelizmente. gravar outro agora, a gente emenda. Vamos. Mais uma Bom hora e demais. meia. Ai, gente, eu amei, viu? Amei ter você aqui. Quero agradecer, porque assim, a mulher tem uma agenda extensa. E quando eu conversei com ela, ela fez: não, você tem. É já, é Segunda não, rapidinho. quarta, quinta, peraí, 12, 19, 18. Foi muito Deu, rápido. achamos. Muito rápido. Então, assim, eu quero te agradecer pela conversa, pela orientação, por esse seu alto astral, por sua energia e te parabenizar pela sua história, né? Eu acho que quando a gente tem pessoas com propósito,
Pessoas que a gente vê, como você falou, a verdade, né? Eu tô aqui para ajudar, eu quero ajudar, me procure, manda uma mensagem, te respondo, vem cá. Isso é ótimo. Eu acho que é de pouquinho em pouquinho, desse degrau por esse degrau que a gente chega lá e que a gente vai mudar o mundo. Então, assim, parabéns. Parabéns pela sua história. Que venham outros Shark Tanks, que venham outros realities, que você se destaque mais ainda. Que leve o nome de Sergipe para fora, porque a gente acha que Sergipe é tão pequenininho, ai, pequenininho, é acanhado. Mas a gente tem, e tem mostrado aqui no podcast várias potências aqui do nosso estado. Você é mais uma delas. Conte com a gente e fique à vontade para fazer o seu encerramento, se é que ainda falta dizer mais alguma coisa. Primeiro, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui. É um orgulho para mim ser uma sergipana, ser reconhecida como essa voz sergipana que fala para as mulheres. Quero agradecer sua disponibilidade, sua paciência, a preparação. Acho que esse podcast ele vai atingir e transformar a vida de muita gente. Quero muito que a galera assista completo, mas estou ansiosa pelos cortes também, porque acho que vai dar muito corte bom, muito corte Vai, viral, vai. muito corte que precisa atingir. Eu sei que a gente vive numa sociedade de minuto, né? Então, Sim. aqui a gente passa 1 hora e meia e eu espero que as pessoas se deliciem com esse papo, assim como a gente se deliciou nessa 1 hora e pouquinha que a gente tá aqui. Mas, para quem quer pouco tempo também, pega os cortes, vai lá, procura, assiste. Porque tem muita coisa boa, muita pérola que vai Sim. sair desse conteúdo de hoje. Então, tô muito satisfeita. Sabe, eu tô saindo hoje com aquela sensação de missão cumprida. Estou saindo daqui mais rica e Que espero que bom. você que tá assistindo, você também, André, esteja saindo mais rica também hoje. Ah, também, com certeza. Ouvir você dizer que saiu com a sensação de dever cumprido, de felicidade, para mim deu match, Deu assim, match. já concluí a tarefa do dia. Foi muito bom, muito, muito bom. Marina, seja muito bem-vinda sempre. As portas estarão sempre abertas, tá? E agora o recado é para você. Eu espero que você aproveite, e você aproveita assim. Ah, eu tenho uma dúvida, volto. Ah, tá lá, vai ficar no YouTube. Aí eu lembrei de alguma coisa, volto. Então, assim, não é que você tenha aproveitado, é que você aproveita essa conversa, que você volte, que você indique, que você encaminhe e que você esteja com a gente no próximo episódio do nosso Pra Você Saber. Te espero.